Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para trazer um vídeo um pouco diferente, porque vai ser basicamente uma troca de ideias, um debate, um desabafo, o que vocês quiserem, sobre o mais recente episódio de Jujutsu e no fundo um pouco a situação da indústria hoje em dia, principalmente no que toca ao Estúdio Mappa e neste caso à produção de Jujutsu, que é a que está a ser afetada, mais mediática e que acaba por ser mais fácil para vocês entenderem um pouco realmente do estado das coisas, ok? Portanto, este episódio mais recente, este episódio 38 ou 14 da segunda temporada, que saiu ontem, quinta-feira, foi um episódio que acabou por repercutir bastante nas redes sociais, principalmente no Twitter, ou X, se assim quiserem, e as pessoas começam a perceber, mesmo aquelas que não entendem muito da situação, começam a perceber que o Estúdio Mappa realmente não é tão GOAT, né, como as pessoas o fazem passar, né? As pessoas começam a perceber que existe aqui algo que não está a correr muito bem, correto? E vocês começam-se a perceber isso. Tivemos ainda há pouco tempo o Giga Okuraku, que foi uma produção com bastantes problemas, a animação não muito ao nível do que as pessoas normalmente estão habituadas do Estúdio Mappa, não é? Por assim dizer. Portanto, as pessoas começam-se a perceber que o Estúdio Mappa, desde 2016, ok? Que tem vindo num declínio grande, principalmente nestes últimos 3, 4 anos. E isto deve-se muito pelo facto do Estúdio Mappa ter crescido muito, com uma ambição de querer fazer muito dinheiro, com IPs famosos, como por exemplo Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Vinland Saga, ou seja, pegar tudo que é algo da ação, pegar para fazer, e ao mesmo tempo ter um presidente que não importa o tempo que ele dá, o que importa é basicamente a filosofia de quanto mais fizermos, mais dinheiro ganhamos e vamos fazer assim. Isto mais recente, porque até há pouco tempo o Estúdio Mappa nem sequer pertencia muito aos comitês de produção, ou seja, era algo um bocado greedy mesmo, não é? Ou seja, algo fazer por fazer quase, ou seja, um pouquinho de dinheiro subcontratado aqui, vamos fazer isto, vamos fazer um pouco de tudo rápido, que é para ver se conseguimos ganhar no fundo um nome na indústria. Foi um bocado essa sensação que deu após o fundador do estúdio sair, que o fundador chama-se Maruyama, que também foi um dos que fundou o Estúdio Mappa e mais recentemente, o Estúdio Madhouse, e mais recentemente fundou o Estúdio M2, o Estúdio M2 que foi responsável pela adaptação de Pluto, que, uma coisa à parte, teve basicamente ajuda em todos os episódios, portanto algo me correu muito bem. Mas voltando ao ponto principal, então este Maruyama, que é o fundador do Mappa, até por isso que Mappa é Maruyama, Associação de Animação, Produção, uma coisa assim do género, mas o primeiro M de Mappa, né, o primeiro e único, o M de Mappa é de Maruyama, ok? É Maruyama Association Project Production Animation, algo assim do género, ok? E portanto, após ele ter saído e ter basicamente abandonado a sua posição de presidente, embora ele ainda faça parte da board do estúdio, pelo que aparenta, ele abandonou a sua posição de presidente e deixou então o Manabu Otsuka assumir. Manabu Otsuka, que também era um dos empregados do estúdio 4 graus, o estúdio grande 4 graus. Vocês provavelmente já viram, por exemplo, Kaiju no Kodomo, ou Kodomo. É um filmezito aí que existe, que agora não do nome ao certo, mas eu vou pôr aqui no ecrã só para vocês verem. E portanto é um estúdio até interessante, mas então este Manabu veio de lá. E a filosofia do Manabu tem sido muito quanto mais melhor, não importa quanto tempo tu dás para fazer, não interessa, quanto mais melhor. E de certa forma tem funcionado. Em alguns tendo em conta que Chainsaw, também outro daqueles IPs famosos, foi um flop tremendo em vendas. Por exemplo, esta segunda temporada de Jujutsu já saiu os valores do primeiro volume do Blu-ray. Blu-ray esse que consiste apenas dos primeiros 3 episódios, ok? Apenas 3 episódios, que é uma coisa muito cara, que vendeu 26 mil cópias, ok? Um bocadinho mais, mas arredondando 26 mil cópias, que é um valor astronómico, principalmente hoje em dia. Porque antigamente, Blu-ray era basicamente a única coisa que vendia no que toca ao anime, porque não havia isto do streaming nem nada, apenas aquelas produções que passavam na TV, tipo em TV aberta, essas aí sim a audiência interessava. Mas como a maioria dos animes, eu diria 95%, passam após 11 horas, ou seja, após o horário nobre, então elas viviam desses Blu-rays, entendem? Só que hoje em dia já não é bem assim, porque hoje em dia temos o streaming que ajuda imenso e, por exemplo, Chainsaw foi um flop total, vendeu mesmo muito pouco no que toca a Blu-rays, mas o streaming, e como ficou tão famoso globalmente, certamente ajudou, portanto não é por aí. Agora, mesmo tendo o streaming de Jujutsu, que também é famoso,
conseguiu vender então estas 26 mil cópias. Mais ainda com o primeiro volume da primeira temporada, que na altura foi 22 mil cópias. Portanto, a filosofia é mesmo esta. Para que é que eu presidente, vou alocar mais recursos e mais tempo, principalmente tempo, para a produção, quando se eu fizer assim, recebo bastante dinheiro, né? Portanto, é quase como um inimigo da animação, o Otsuki, e não só, os próprios produtores dos comitês de produções. A questão é a seguinte, é que quem banca, ou seja, quem dá dinheiro para os animes, é os comitês de produção, do qual o Estúdio Mapa está envolvido também. Mas tem outras empresas. Só que é assim, o Estúdio Mapa só aceita se quiser. Se eles não quiserem aceitar, eles não aceitam e ponto final, entendem? Portanto, só aceitas um projeto se tu quiseres. E não é como se eles tivessem, e não é como se eles necessitassem de pegar tudo que mexe. Não é? Eles não precisavam disso. Não iam à falência por causa disso. Os outros estúdios têm uma filosofia um bocado diferente, a maioria. E né, o Photo pega de vez em quando, a Kyoto Animation com algum cronograma, né? Portanto, mesmo a Pictures hoje em dia já não peguem tanta coisa. Portanto, tem estúdios que fazem isso e não vão à falência. Portanto, aqui é mesmo aquela questão de querer greedy, né? Querer sempre mais e mais, pegar nestes animes de ação, porque realmente tem muita staff competente dentro do Estúdio Mapa, seja animadores, diretores muito interessantes, só que depois, lá está, é esta a questão de que não há tempo. Não há tempo para fazer nada. E este episódio mais recente de Jujutsu, o diretor de episódio e storyboarder deste mesmo episódio, o Hokuto Sadamoto, inclusive veio falar ao Twitter que está muito, que ele ficou muito mal com ele mesmo, né? Por não terem conseguido entregar um bom trabalho. Ele próprio disse que se sentiu como o pior animador à face da Terra, exagerando um pouco, né? Lembrando que a tradução também nunca é 100% accurate, mas não é 100% certa, mas neste caso 95%, 90% é, e portanto foi exatamente isso que ele disse. Ou seja, que ele sente-se culpado por o trabalho não ter sido melhor, até porque se vocês forem ver a segunda parte deste episódio, tem ali algumas cenas um bocadinho mal feitas, muito falta de in-between animators, ou seja, falta de conseguir acabar as cenas, é mesmo assim, porque eu já falei aqui nos vídeos de Jujutsu, a ambição do diretor é grande, o Bosso é um diretor que meteu na produção, meteu ali que a ambição vai ser grande. Mas para isso é preciso tempo. E portanto, esta ambição, este querer ser um pouco mais ainda do que a primeira temporada, porque a primeira temporada até podia ter melhor ação, mas nos todos os outros quesitos, nunca na vida a primeira temporada é melhor que esta. Desde a fotografia, a composição, os designs, a maneira como o ambiente é muito mais bem craftado, storyboards, a direção no geral. Ou seja, ganha muito mais nesses aspectos. Pá, a ação está a perder um pouco também porque, lá está, não há tempo sequer para acabar as cenas bem feitas. Inclusive, o nosso grande João Moura, que eu fiz entrevista, participou neste episódio, no episódio 38, ele fez 2 cortes da Second K Animation, portanto, só que ele próprio referiu que realmente está uma produção muito difícil, está uma produção muito complicada, mas é uma coisa boa, porque eles cada vez mais, nós vemos, não os do Ocidente, mas vemos cada vez mais japoneses, ou seja, que participam a falar no Twitter, a ser vocais, seja em contas principais, contas secundárias, cada vez mais vemos isso, e isso é muito interessante, e pode ser que num futuro próximo ajude um pouco, pelo menos, aos estúdios começarem a ver, aos produtores principalmente, porque os produtores do mapa começaram a ficar naquela ganância do mapa, e dos comitês de produção, não só porque há outros produtores além do mapa, começaram de certa forma a ficar com aquela ganância de, opa, isto funciona, porque é que eu vou mudar o trabalho, não é? Vamos continuar a produzir, em massa, produzimos em massa, este anime é famoso, vamos lá, da ação, vamos lá, Jigokuraku, Attack on Titan, Chainsaw, Jujutsu, portanto tem tantas produções que eles estão a ver, portanto eles acabam por ganhar este nome à pressão e funciona, porque se vocês forem ver comentários, é toda a gente a falar bem do Estúdio Mapa, pelo menos já há meio ano atrás teríamos, hoje já se calhar já estamos um bocadinho mais noção, principalmente depois de ver Jigokuraku e ver como é que isto está a desabar, se calhar as pessoas começam a ter um bocado de noção, mas não importa, porque basta vir um episódio muito bem feito que nem tem nada a ver com o Estúdio Mapa, que as pessoas começam logo a dizer mapa gold, mapa muito bom, e então andamos neste ciclo de ok, vamos fazer o mínimo porque o mínimo chega e portanto nunca vamos dar tempo aos animadores para fazerem as coisas de jeito e não vamos sair daqui, e este é basicamente um ciclo, é o ciclo de ódio, neste caso o ciclo infinito do mau trabalho, de más condições de trabalho da indústria, que eu estou a falar aqui de exemplo do Estúdio Mapa, mas que se aplica a vários estúdios e a várias produções que por aí andam, ok? Neste momento o Estúdio Mapa acaba por estar no spotlight, de certa forma, por continuar com este tipo de condições e nós vermos
que continua assim e não existe mudança nenhuma, muito pelo contrário, parece que está cada vez pior. E portanto, sendo Jujutsu Kaisen algo que deveria ter prioridade, até pela popularidade que tem, na verdade não tem nada disso, porque não existe essa questão de prioridade para eles, não existe. A única prioridade, entre aspas, que possam ter é a alocação de animadores, mas não vale a pena depois muitos animadores não nos deste tempo a fazer. É claro que se pusermos uma equipa muito mais capaz sem tempo e uma equipa que não é capaz sem tempo, a equipa que não é capaz sem tempo vai fazer um trabalho porco, que é mesmo assim, vai fazer um trabalho mesmo muito mau. Porco no sentido de não vão ter tempo para fazer as coisas como devem ser. Ou seja, eles estão a dar o máximo que eles podem, mas o trabalho vai ser, entre aspas, porco, no sentido em que será um trabalho em que não vai conseguir mostrar nada, vai estar com frames tortos, não vai ter uma direção boa, animações muito paradas, um PowerPoint, tudo, muitas vezes designs fora do que seria o normal, e portanto, quando temos então uma equipa com vários nomes competentes, mas com mesmo menos tempo da mesma, é claro que o resultado final vai sair bem e é claro que eles até se vão aguentar durante algum tempo, mas vai chegar a um ponto de ruptura onde a coisa simplesmente não vai funcionar. A termos lá, não é de comparação, mas a termos de estabelecer então este conhecimento, por exemplo, o filme de Jujutsu, o Zero, aquilo nada mais foi que um anime que passou no cinema, ou seja, toda a produção, a filosofia da produção era como se fosse um anime para a TV, só que foram 5, 6 episódios no fundo que passaram. E o sucesso imenso desta abordagem acaba por passar para o anime para a TV. Só que a diferença é que o anime para a TV são 24 episódios neste caso, ou 20, 21, o que seja, mesmo que seja 12, em vez dos 5, 6 que eram do filme. Ou seja, nós damos o mesmo tempo para fazer as coisas, mas com muito menos trabalho. E, inclusive, este último episódio teve 97 segundos second key animators, que é os segundos animadores-chave, que é uma coisa que não deveria acontecer, porque como eu já falei na entrevista, o João falou e muito bem, é uma role, ou seja, é algo que existe, mas que não deveria ter tanta gente assim, porque é mau sinal, quer dizer que está a ser preciso correções em cima de correções, pessoas para acabar coisas que o outro animador não acabou, layouts que eram basicamente uns stickmans que eu vi e que eram basicamente um stickman, e qualquer pessoa podia fazer esse stickman e então o trabalho é para o second key animator redesenhar completamente isso, ou seja, de certa forma acaba por nem ser second key animation, acaba por ser quase layout animation, quase criar uma role para isso, ou seja, fazer um layout quase do zero, e então estão a ver que as coisas simplesmente não estão a funcionar e está uma casa a arder completa, e portanto isto para vocês para vos dar no fundo um bocado de insight sobre isto e para, por favor, não falarem mal dos diretores, dos animadores, não irem dar arrest no Twitter, porque eles cada vez mais falam e ainda bem, porque é bom sinal que é para expor como é que o Estúdio Mapa funciona, como é que a organização e os outros estúdios também que passam pelo mesmo. Portanto, pelo menos, se há algo positivo que conseguimos tirar desta desgraça, acaba mesmo por ser isso, porque lançar este episódio 38, quando um dia antes ainda estavam a produzir, ou seja, ainda estavam a dar os últimos retoques um dia antes, é obra e claramente nota-se isso depois no produto final. Portanto é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, espero que cada vez mais vocês apreciem e digam muito bem staff de Jujutsu Kaisen em vez de muito bem Estúdio Mapa, porque pode ser que, não digo porque é os vossos comentários que vão mudar, mas pode ser que devido aos animadores e diretores cada vez a falar mais, que esta coisa, que esta indústria comece a mudar um pouco para como era antes, há uns bons anos atrás, onde era muito mais saudável e muito mais interessante. Portanto é isso, o meu nome é Kaiser, obrigado por terem visto este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de ver os outros vídeos que estão aí, estamos quase nos 1000, por acaso não estamos quase, mas estamos quase nos 800, isso sim estamos quase. Portanto, agradecer que vocês partilhassem com os vossos amigos. O meu nome é Kaiser, fiquem bem, tchau tchau.